Muito boa noite, querida igreja, a graça e a paz. Estamos começando a nossa live da família desta noite, live da família de número 233 e hoje, 11 de dezembro de 2025. Estamos retomando a nossa live depois de um mês sem transmitirmos a live. Passa muito rápido, mas nós sentimos saudade. A última vez que nós tivemos live da família foi no dia 13 de novembro. Aí eu lembro que na semana seguinte, 20 de novembro, era feriado, né? Aí depois, na semana seguinte, o pastor saiu de férias por 2 semanas, né? E aí na outra semana nós tivemos a reunião do presbitério, e eu, pastor, somos representantes da igreja, né? E na reunião, então não tivemos a live. Então, assim, foram 4 semanas ausentes, mas estamos aqui de volta, né? Com muita alegria para fazer esta live da família, o último mês do ano, já estamos nos aproximando do final do ano, momento de festejar o nascimento de Cristo, já estamos vivenciando esse clima de Natal, né? E estamos aqui, fazendo a nossa live, reencontrando vocês. Tenho certeza que muitas pessoas estavam com saudades da live da família também, perguntando, quando é que volta a live? Estamos aqui, né? Teremos a live hoje, na semana que vem também, com certeza, uma live especial de Natal que nós vamos preparar, tá bom? E eu quero ver quem que está participando aqui com a gente aqui, né? Daqui a pouco eu vou colocar o pastor Marcelo, mas ele já entrou aqui logo cedo, o Daniel Lírio dando boa noite. Boa noite, Daniel, Deus abençoe sua vida. A Diva também dando boa noite, Diva, bem-vinda à nossa live, graça e paz. A Wanda Guerra com a gente também. Muito boa noite. A Cris. Boa noite, Cris. Bem-vinda. Que o Senhor enche os nossos corações de fé e amor. Muito bem. Nosso irmão Isaac. Boa noite, Isaac. Cida. Espero que a energia tenha voltado aí para vocês. Boa noite, Wanda. Bem-vinda à nossa live. Boa noite, Zenaide. Bem-vinda à nossa live também. Nossa irmã Edna Gonella, muito boa noite, graça e paz, bem-vinda à nossa live. A Creuza e o Zé Borges assistindo a nossa live juntos. Muito boa noite, casal, Deus abençoe. Amélia com a gente também, doutora Amélia, bem-vinda à nossa live. Aqui eu tenho a Enedina. Boa noite, Enedina, bem-vinda à nossa live também, graça e paz. O Beto, boa noite, Beto, um abração para você. Sueli também. Bem-vindos à nossa live, bom ter vocês aqui com a gente. E minha mãe, Júlia Martins, e meu pai, Severino, também assistindo a gente esta noite. Vou colocar aqui comigo o pastor Marcelo. Boa noite, pastor Marcelo, bem-vindo à nossa live de hoje. Boa noite, Gessé, boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Alegria de retornar às nossas lives. Pena que é só hoje e semana que vem, e aí vamos para férias de novo, né? Depois nós vamos fazer o recesso de fim de ano, né? Mas o recesso de fim de ano, né? A gente volta em janeiro. Né? Vamos ver aí, né? Mas a gente está feliz de voltar à live e ver, né? Saber que os irmãos estão nos vendo e a gente está com os irmãos através da internet. É isso aí. E hoje é uma live muito especial, irmãos e irmãs. Eu até coloquei quando eu compartilhei o link, né? Falando que hoje era o encerramento do estudo do livro dos Salmos, né, pastor? Isso. Nós tivemos aí praticamente 3 anos e meio, quase 4 anos de estudo do livro dos Salmos. Foi uma jornada incrível, né? Desde o Salmo número 1 até o Salmo 150, faltando apenas um salmo que nós pulamos, porque o pastor tinha acabado de pregar, feito uma pregação sobre esse salmo, e nós deixamos para estudar esse salmo, encerrando esse ciclo de estudo dos salmos, que é o Salmo 23. Então hoje nós vamos estudar o Salmo 23, encerrando esse ciclo de estudos, né? E o ano que vem nós vamos começar um novo ciclo, né? E nós vamos, eu e o pastor Marcelo estamos conversando, vendo o que nós vamos estudar no próximo ano, mas vocês vão ficar sabendo, e tenho certeza que vai ser bênção também para a igreja, crescimento espiritual, crescimento de conhecimento da Bíblia também. Nosso irmão Isaac está dizendo que está sem energia ainda, então estão assistindo só pelo celular, live à luz e velas. Luz e vela. Então, fazer o quê? Né? No trabalho também tem amigos que terminaram, a energia acabou 11 horas da manhã de ontem e não voltou ainda. Então o pessoal está passando, né, pastor?
Quase 1 milhão de lares ainda sem energia. É muita gente, mais de 1.600.000 pessoas hoje de manhã estavam sem energia aqui na cidade de São Paulo, na grande São Paulo. Então realmente está bem complicado. Graças a Deus aqui não fomos afetados. A Miriam também dando boa noite. Boa noite, Miriam. Nossa irmã Edna Boteon também com a gente. Boa noite, graça e paz. Um abraço aí no Desli. Vou colocar aqui o Edson, antes que ele reclame, né? Que ninguém conhece. Aí. Exatamente. Estou aqui esquecido. Nós estamos com probleminha técnica com o som do Edson. Quando eu falo tem que regular, né? Então vai ser resultado conversar com o Edson, né? Mas deixa eu ver se eu vou fechar o microfone dele. Aqui eu consigo fechar, depois abrir. Então eu vou fazer assim, Edson, para não ficar fazendo. Então, na hora que o Edson for participar, que vai ser logo na sequência, eu abro o microfone dele, né? Nós não conseguimos identificar qual que é o problema que está dando esse eco aí quando ele está falando, né, com o microfone aberto. Mas vamos fazer essa oração, vamos orar, agradecendo a Deus, então, o retorno da nossa live da família. É muito bom estar com todos vocês aqui. E vamos orar, agradecendo, então, por esse momento. Convido a todos vocês, né, curvarem suas cabeças, fecharem os olhos, aqueles que puderem, né, e fazer essa oração comigo. Vamos orar. Amado Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, nós queremos Te agradecer pela alegria de podermos, mais uma vez, nessa transmissão, estar encontrando os nossos queridos irmãos, irmãs, amigos da nossa igreja, da primeira IPI de Santo André. Que sejam todos muito bem-vindos a esse encontro, que sejam abençoados e tocados pelo Teu Santo Espírito. Abençoa a mim na condução da live desta noite, pastor que vai trazer o estudo do Salmo 23, Amém. Encerrando, Deus, esse ciclo de estudos que foi tão importante, tão precioso para a nossa vida espiritual, ó Pai. Amém. Abençoa o Edson e a Adriana também, que vão participar do momento musical, e a todos aqueles que estão agora ao vivo e que vão participar ou assistir essa live num outro momento, que a Tua bênção, a Tua graça, da mesma forma possam alcançar a todos esses corações e amigos e famílias, ó Pai. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém. Muito bem, o Edson, ele preparou 2 cânticos, né? O primeiro vai ser o hino do CTP, Edson. É só isso? Isso. Beleza. Então, eu posso sair aqui da transmissão e o Edson vai ter o momento agora para participar do louvor. O hino, né, que a gente escolheu aí para essa noite é justamente relacionado ao tema, né, ao Salmo 23. Ele é o cântico de número 188 do nosso CTP. Vai ser projetado aí, né, a letra. Então os irmãos podem cantar com a gente e louvar ao Senhor através deste hino. O meu pastor é o bom Jesus, jamais me deixará, as águas frescas me conduz e me protegerá. Jesus, minha alma quer nutrir, em nome do Senhor, em meu caminho dirigir, com seu imenso amor. Se pelo vale eu transitar, não temerei o mal, com seu cajado a me guiar, prossigo até o final. O meu pastor me pode ouvir perante o malfeitor, com óleo puro vem me ungir, desface o meu temor.
a salvação receberei do meu fiel pastor, eternamente habitarei na casa do Senhor. Lindo esse hino, eu gosto muito dessa melodia. E ficou muito bom. É incrível que o som ficou melhor do que nas outras transmissões da música. Não ficou cortando e pipocando, né, pastor? Não sei se você percebeu, não é? Agora, se eu abro o microfone do Edson, acontece isso. Vocês estão me atrapalhando, essa é a conclusão. Não era a intenção, mas obrigado, Edson, por trazer esse hino. Esse hino é maravilhoso. E deixar essa sugestão, pastor, colocar em algum culto. Faz tempo que a gente não canta na igreja esse hino. Ele é muito bonito. Obrigado, Edson, por nos lembrar desse hino. Vamos ver quem mais que deu aqui o seu boa noite. Depois da Edna Boteon, veio o Genésio. Boa noite, Genésio, graça e paz. Ele está assistindo com a esposa, muito bem. A Edna está com ele. Boa noite, Edna, também. Bem-vindos à nossa live, Deus abençoe. E, pastor, vamos passar então para o estudo do Salmo 23? Vamos lá, né? Eu lhe entrego, então, assim, mão beijada, essa transmissão. É esse salmo mesmo hoje? É esse mesmo. Então, eu lhe entrego, assim, de mão beijada, essa transmissão para que dê continuidade a esse momento ímpar. Vai ser difícil depois, né, da brilhante participação do Edson, né, que nós estávamos atrapalhando, né, eu manter o mesmo nível agora, né, trazendo esse estudo, mas vou tentar, né? Esforce-se. Fazer aqui. Mas vai lá, pastor. Deus abençoe o estudo de hoje e abençoe a igreja, né, que possamos ser abençoados por essa palavra. Amém. Bom, o Salmo 23, eu acho que possivelmente com certeza, o salmo mais conhecido de toda a Bíblia e pode ser também um texto predileto de muitos irmãos e muitas irmãs, e muitos, ou quase todos, né, até o conhecem de cor. É um salmo que a gente pode recitar, né? Ô, irmão, recite para nós, e muitos irmãos vão conseguir recitar este salmo de cor. Mas este grande conhecimento e esse grande carinho que nós temos por este salmo pode nos atrapalhar, né? No sentido de que, uma vez que a gente acha, né, ou que a gente tem a certeza que a gente sabe o que ele diz, às vezes a gente não consegue, né, o que a gente entendeu dele, de fato, não foi tudo que ele pode trazer para nós, dada a sua grande riqueza, às vezes a gente encontra dificuldade, né? Então, às vezes, alguns textos bíblicos, por serem muito conhecidos, a gente, às vezes, tem dificuldade de tentar aprofundar um pouco mais estes textos. E talvez seja o caso do Salmo 23, e principalmente pelo fato... o Salmo 23, ele traz duas imagens, duas comparações, duas analogias. Mas como a primeira é tão rica e fala tanto ao nosso coração, que é o Senhor é o meu pastor, que às vezes a gente não percebe sequer a existência da segunda imagem, né? E normalmente até os tradutores da Bíblia, né, eles enveredam por esse caminho, né? Eles que são especialistas, porque na maioria das traduções que nós conhecemos, você encontra o Salmo 23 com o título de O Senhor é meu pastor. Mas, na verdade, o Salmo 23 traz duas analogias do Senhor. Ele como pastor
e como hospitaleiro, né? Então, o melhor título para o Salmo 23 seria isso: o Senhor é meu pastor e meu hospitaleiro. Ele me acolhe na sua casa, ele me recebe na sua casa como alguém que pratica a hospitalidade, né? Então, o Salmo traz dessas duas imagens, a imagem do pastoreio e a imagem da hospitalidade. E mesmo quando a gente se concentra na primeira imagem, que é a imagem do pastoreio, às vezes no afã, querendo, né, trazer logo aquilo e se apropriar da bênção de Deus nos pastorear, de Deus ser o nosso pastor, às vezes a gente não vê toda a riqueza que tem esse salmo. Então, a proposta que nós vamos fazer nessa noite é de primeiro olhar as imagens como imagens, né? Tentando imaginar o que está sendo narrado para depois aplicar e trazer para as nossas vidas, de maneira que a gente, então, consiga captar e absorver toda a riqueza que esse texto maravilhoso da palavra de Deus tem para nós. Então, nós vamos tentar fazer isso. Então, o Gessé pode pôr o texto na tela, né? E a gente vai, então, trabalhar com a primeira imagem, que vai do verso 1 até o verso 4. Do verso 5 até o final, a gente tem, então, como eu disse, a segunda imagem de Deus como hospitaleiro. E na primeira parte, Deus como nosso pastor, né? Aliás, para a gente perceber o quanto que essa primeira parte influencia a nossa leitura, o próprio Gessé, ao preparar a imagem de fundo do Salmo, e ele fez isso com muito carinho, ele disse que não deu nem tempo dele jantar depois que ele chegou do trabalho, preparando essa live e preparando essa imagem, ele coloca a imagem do pastoreio, porque quase a gente nem percebe. E como eu já disse, até muitos estudiosos não percebem a segunda imagem. Mas deixa ela em stand-by, né? E vamos trabalhar com essa primeira imagem. Bem, vamos ler primeiro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então vamos tentar, né, sair um pouco. A gente já lê já pensando na gente, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará, ele guia, ele cuida de mim, ele me refrigera, ele me consola, ele cuida de mim quando eu passo por momentos de dificuldade. Mas vamos tentar imaginar essa relação de pastor de ovelhas com suas ovelhas de verdade. É interessante que essa profissão de pastor de ovelhas é uma profissão das mais antigas do mundo, e é maravilhoso que essa profissão ela não, vamos dizer assim, evoluiu do ponto de vista tecnológico, né? Várias profissões, né, foram evoluindo, profissões antigas deixaram de existir, profissões novas foram surgindo, mas o pastor de ovelhas, se você for hoje lá no Oriente Médio, no norte da África, ali naquela região de Israel e dos vizinhos árabes de Israel, no deserto, ainda hoje existem pastores de ovelhas e ainda hoje eles pastoreiam as ovelhas desse jeito há milênios, vamos dizer assim, né? Nesse Sara que eu fui no final do mês de outubro, né? O Sara é o Servindo de Apoio, Refrigério e Amizade, é uma
uma instituição que pastoreia os pastores, né? O pastor pastoreia a igreja, mas ele precisa ser pastoreado, e eu sou pastoreado lá no Sara, né? Eu tenho um mentor, um diretor espiritual que cuida de mim. E nesse encontro que a gente teve, um pastor, que aliás é um dos fundadores do Sara, que é um pastor da nossa igreja presbiteriana independente, o Mário Sérgio de Góes, que foi aluno da Diná, lá quando ela tinha acho que 15 anos, ele tinha 4 anos de idade, ele foi aluno dela na escola dominical. Ele viajou lá para o Oriente Médio e ele trouxe uma roupa de pastor de ovelhas, né? E é muito interessante, porque é a mesma roupa que eles usavam há séculos e séculos e séculos atrás, né? Toda preta, um tecido pesado, porque ao mesmo tempo que é muito quente de dia, é muito frio à noite no deserto. Então, aquela roupa protege tanto do calor quanto do frio. Então, vamos imaginar esse pastor de ovelhas no deserto. Então, aqui está muito bonito a imagem que o Gessé colocou, mas isso aqui é a imagem do Salmo, né? Mas o pastoreio de ovelhas não se dá nesse pasto verdejante. Pelo contrário, o pastor de ovelhas cuida dessas ovelhas no meio do deserto, no calor escaldante do deserto. E aí, quando ele está nesse calor escaldante do deserto, surge, né? No deserto existem oásis, né? A gente sempre fala, isso é um oásis no deserto. Um oásis no deserto é um pedaço de terra verde em meio ao deserto escaldante, né? E a ideia aqui nesse salmo é justamente essa: esse pastor trouxe as ovelhas do deserto, do calor escaldante, para este local de descanso, um local verde. Então, ele me faz repousar. Então, é um momento de descanso. O pastor trouxe as suas ovelhas para descansarem no pasto verdejante, no oásis. E aí, nesse oásis, ali tem água, né? Normalmente, o que faz o oásis surgir é uma fonte de água no meio do deserto, e essa água, então, produz aquela mata verde. Então, o pastor traz as ovelhas para descansarem, e ali elas conseguem matar a sua sede, né? Elas estão cansadas, desidratadas do deserto, mas quando chegam ali nesse pasto verdejante, nesse oásis, elas então podem saciar a sua sede. Então, vejam que repouso e descanso, quer dizer, é um momento de repouso, é um momento de descanso. Refrigera-me a alma é quase já uma coisa que a gente já traz direto para nós e esquece da ovelha. Mas a ideia aqui, alma no Antigo Testamento não é o mesmo que para nós no Novo Testamento, ou para nós nos dias de hoje. Para nós hoje, a alma é a parte imaterial do nosso corpo. Nosso corpo é a parte física e tem uma parte que não é física, que não é material, que é a alma. Para o judeu, a alma tinha a ver com o fôlego da vida, com a própria vida, com o próprio corpo. O judeu não fazia separação entre corpo e alma. Alma para ele, nós éramos almas viventes, quer dizer, a alma para ele é alma com corpo. Então, quando fala em refrigerar a alma, não está pensando só na parte espiritual, mas está pensando no corpo físico também. Então, esse pastor, ele traz para elas se alimentarem com a grama verde, elas têm água para beber e elas têm, então, ali um refrigério no corpo, né? De tanto calor, de tão cansadas, agora elas estão descansadas, descansando nesse lugar. E este pastor, depois desse descanso, elas vão partir para a jornada. Isso é muito interessante, irmãos. O Salmo ele não para, ele não acaba no descanso. Você descansa para depois você seguir o seu caminho, a sua jornada. As ovelhas não podem ficar no oásis
para sempre, elas têm que continuar a sua viagem. Ali é um pit stop, né? É um momento de recobrarem as suas forças, de renovarem as suas forças, porque agora o pastor vai guiar, né? No Salmo, na nossa tradução, está veredas da justiça. A palavra justiça é tisidak em hebraico, né? Mas ela poderia também ser traduzida pelo caminho correto, né? Esse pastor de ovelhas sabe qual é o caminho que as ovelhas têm de andar. E esse por amor do seu nome poderia também ser traduzido que ele faz isso porque o título dele, porque ele é o pastor. Isso me faz lembrar lá Jesus, quando fala no Evangelho de João, que ele diz, eu sou o bom pastor, e ele diz que o pastor que é mercenário, quando ele vê um lobo, ele abandona as ovelhas e corre, mas o pastor verdadeiro, ele cuida das suas ovelhas, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, esse por amor do seu nome, dizendo, olha, eu sou o pastor e por isso eu vou guiar as minhas ovelhas. E o verso 4, a ideia por detrás aqui é que eles descansaram nesse oásis e depois começaram o caminho. Só que o local da chegada do caminho, ele não foi alcançado durante o dia. E o caminho continuou durante a noite. E mais do que isso, provavelmente a ideia desse vale é que esse caminho agora é um caminho por uma montanha, pela encosta de uma montanha à noite. E ovelhas são animais desorientados. Nada a ver conosco, né? Nós somos ovelhas, somos bastante desorientados também, né? As ovelhas praticamente não enxergam direito, né? E elas, então, nessa hora, especialmente à noite, elas, se não houvesse o pastor, elas cairiam no penhasco, né? Estariam totalmente perdidas. E aqui esse bordão, esse cajado que está aqui na mão do pastor, aqui na imagem que o Gessé colocou, o pastor vai com esse cajado batendo nas pedras para indicar o caminho das ovelhas. E as ovelhas são tão treinadas, e Jesus fala isso, que as ovelhas conhecem a voz do pastor, e quando elas ouvem o pastor chamá-las pelo seu nome, elas então obedecem ao seu pastor. As ovelhas, apesar de serem desorientadas, elas podem ser treinadas para entender como o pastor maneja o seu cajado. Então, tipo assim, se a ovelha está se desviando, ele bate uma vez com o cajado na pedra, ela já se toca que ela está indo para o caminho errado. Então, ela para de ir naquela direção e volta. Uma conversão, uma metanoia, um arrependimento, né, que a gente pregou domingo. E se ele bate várias vezes na pedra, ela sabe, não, é que é para eu seguir esse ritmo, eu estou no caminho certo e vou seguindo em prol, né, desses toques. Então, o cajado, ele não tem só aquela ponta ali para puxar a ovelha quando ela está desgarrada, mas ele tem toda uma linguagem no som, conforme ele vai batendo esse cajado nas rochas e no meio do seu pastoreio. Então, é isso que está dizendo essa segunda parte, né? As ovelhas, mesmo quando chegam à noite, passando por um vale escuro, né? E que se distrair-se ali e não obedecer o pastor, vai cair, vai morrer, elas não têm medo, porque o pastor está com elas. Dito tudo isso, a gente agora pode voltar, né? E aí a gente vê que é uma riqueza de imagens que nos enriquecem na nossa relação com Deus, né? Saber que se o Senhor é o meu pastor, né, se de Deus de fato está cuidando de mim e se eu de fato... Porque a ideia, a ovelha, ela não é um animal selvagem. A ovelha é um animal domesticado, né? E quando nós pensamos na nossa relação com Deus e nós como animais domesticados, a ideia é que nós não somos, né, diante de Deus, não vamos deixar sair
nosso lado feroz, o nosso lado agressivo, o nosso lado hostil, que todos nós temos, né? Mas a gente quer se colocar diante de Deus para que Ele, então, nos pastoreie, cuide de nós, para que a gente vá se parecendo com Jesus, né? Deixando o nosso lado de fera, o nosso lado animal, para ser, de fato, o lado de ovelha domesticada e pastoreada por Deus. E é essencial esse nada me faltará, irmãos. Se você é crente, se você conhece a Deus e se está faltando coisas na sua vida, não é porque Deus não está cuidando de você, é porque você não está encontrando contentamento em Deus. Porque quando você encontra o seu contentamento em Deus, de fato, todas as demais coisas deixam de ser importantes. Então, realmente, nada vai nos faltar. Apesar de que Deus cuida da gente e sabe das nossas verdadeiras necessidades e carências, e muitas coisas que a gente acha que precisa, Deus sabe muito bem que aquilo vai acabar com a nossa vida. Então, se Deus é meu pastor, realmente eu tenho que dizer todos os dias, não tem faltado nada a mim, porque tudo que eu preciso é a minha comunhão com Deus, é estar com Ele, é saber que Ele está comigo. Bom, aí nós temos a segunda parte do Salmo. Vamos ler. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque isso é uma outra imagem? Porque vejam que dos versos 5 e diante não tem mais nada de pastor e ovelhas. Mas tem outros elementos muito ricos. Mesa, adversários, unção, cálice, bondade e misericórdia e seguimento, né? Então, a ideia aqui, irmãos, é a ideia da hospitalidade, né? Lembrem que o povo de Israel, né, e até hoje os povos que vivem ali naquela região muito árida do deserto são povos nômades. Isso quer dizer, são povos que estão em constante viagem, estão sempre caminhando e param num lugar, fixam residência ali por um tempo, montam tendas, vivem em tendas, não tem casas, e depois desmontam as tendas, colocam tudo em cima dos camelos e vão para outro lugar. E estão sempre, né, nessas viagens, como era Abraão, Isaac e Jacó, que por toda a vida deles eles eram nômades, nunca se estabeleceram em nenhuma cidade. Então, quando você vive nessa vida nômade, você então tem normalmente um clã, um conjunto de famílias ali que estão caminhando juntas, e se você se desgarrar do seu clã, né, do seu grupo ali, e daquela aldeia, você fica sozinho, você morre no deserto, né? Então a pessoa só sai do clã quando ela é expulsa ou quando ela é perseguida. E se ela for expulsa ou se ela for perseguida, ela vai precisar encontrar um outro clã para recebê-la. E muitas vezes acontecia isso, havia alguma indisposição, um problema, a pessoa era perseguida, e aí ela chegava num outro clã, uma outra tenda, numa outra família, e essa família fala, peraí, nós vamos cuidar dele. E aí essa hospitalidade se tornava um asilo. Sabem, hoje, quando uma pessoa vai para um outro país e pede asilo, estou sendo perseguida no meu país, eu quero um asilo político aqui. É esta a ideia que está por detrás dessa segunda parte do Salmo. Por isso, meus adversários. Então, o salmista está dizendo, eu estava sendo perseguido pelos meus adversários. Aí eu encontrei uma tenda
onde eu fui acolhido. E quem me acolheu nessa tenda foi Deus. Quer dizer, Deus me acolheu na sua tenda, no seu tabernáculo. Eu que estava sendo perseguido pelos meus inimigos, os adversários. E aí, quando você acolhe um fugitivo, né, você recebe um fugitivo, um estrangeiro, um visitante, enfim, o que você faz? É hospitalidade, a gente faz isso até hoje. Chega alguém na sua casa, você vai preparar uma mesa, vai dar comida para ele, vai servir comida, vai servir bebida, vai o acolher, vai dar pouso, vai dar cama, vai dar coberta e vai cuidar dele, para que ele, então, até que estava cansado daquela fuga, ele recupere as suas forças. Então, é isso que o Salmo está dizendo aqui. Prepara uma mesa, né? Quer dizer, Deus nos acolhendo, está preparando uma mesa para nos alimentar, para que a gente, então, recupere as nossas forças. Serve bebida, o meu cálice transborda. E esse unges-me a cabeça com óleo, né? Eu já falei isso em outros salmos, mas é bom relembrar, até mesmo porque a gente está encerrando o estudo dos salmos hoje, né? O óleo no Antigo Testamento, ele cumpria o papel que hoje, né, as pomadas, os remédios em forma de pomada, de pasta, os perfumes fazem para nós hoje, né? Hoje você tem uma ferida, você passa, né, uma pomada, sei lá, Nebacetim, se você tem uma queimadura, enfim. E algumas pomadas, elas vêm numa apresentação chamada unguento, né, que é uma apresentação oleosa, né? Naquela época não existia indústria farmacêutica, então era usado o azeite puro fazia esse papel de, né, cuidar das feridas das pessoas e de trazer também um alívio, uma hidratação para a pele. Hoje, né, especialmente as mulheres, mas muitos homens também, né, usam cremes para hidratação, fazem limpeza de pele, essas coisas todas, né? E naquela época era o azeite, né, que servia para fazer tudo isso. Então, tudo isso faz parte da hospitalidade. Mas aí, depois que o Deus nos recebe na sua casa, nos dá alimento, nos dá bebida, cuida da nossa pele, do nosso corpo, nos refrigera também, no dia seguinte, a gente tem de continuar a nossa caminhada, a nossa viagem. Nós somos peregrinos. Só que agora, nós tínhamos adversários, lembram? Quando o adversário chegou na porta, quando viu Deus nos cuidando, falou, não vou poder fazer nada com ele, porque Deus está cuidando dele. E agora Deus fala, olha, você vai continuar a sua viagem e eu vou te colocar 2 guarda-costas, chamados bondade e misericórdia. A bondade vai na direita, a misericórdia vai à esquerda, ou vice-versa, mas vão 2 guarda-costas cuidando de vocês por todo o seu caminho. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, bondade e misericórdia. Então, você descansa, depois você vai e caminha. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Para terminar, irmãos, eu não sei se você ficou pensando assim, tá bom, pastor, tudo bem, entendi que são 2 imagens, mas se forem assim, se forem de fato 2 imagens, será que essas 2 imagens não estão em contradição? Ou será que não são 2 salmos, então, independentes um do outro, que alguém costurou? Ou o que liga as 2 imagens? E a gente pode dizer que o que liga as 2 imagens é o êxodo, a saída do Egito. Por quê? Quando Deus liberta o povo do Egito, Deus cuida desse povo, pastoreia esse povo, guia esse povo pelo deserto. A primeira imagem. E quando esse povo chega na terra prometida,
Deus está lá de braços abertos para recebê-los na terra prometida. Então, na caminhada no deserto, o pastoreio, e a chegada à terra prometida, a hospitalidade de Deus. Mas nessa conclusão, quero chamar a atenção também para o fato de que o Salmo, por 2 vezes, interrompe o descanso com caminhada. Primeiro descansa, depois caminha. Isso tem muito a ver com o sabá, com a ideia do sábado do Antigo Testamento que permanece no Novo Testamento. Não o sábado em si, guardar o sábado, mas a ideia de que você trabalha e você descansa. E na Bíblia a ideia é você descansa primeiro, para depois você trabalhar. Por isso que na Bíblia os dias são contados. Houve tarde e manhã. Na Bíblia o dia começa à noite, né, o dia de amanhã, o sábado, né, amanhã, sexta, perdão. A sexta já começou hoje, quinta-feira à noite já começa a sexta. E amanhã à noite já começa o sábado, porque o dia começa com o descanso, com a noite começa o dia. Você descansa primeiro, para depois você trabalhar. Então, você tem que descansar para trabalhar a semana inteira, e cada dia você descansa para depois, no dia seguinte, você trabalhar. E aqui no Salmo você tem essa mesma ideia, você descansa, né, no pasto verdejante, toma água, se alimenta, refrigera a alma, mas depois tem caminhada. Deus cuidando de você, mas você está na caminhada. E aqui Deus te recebe na casa dele, você te prepara uma mesa, você come, você bebe, ele cuida da sua pele com óleo e tudo, mas depois você acorda e vai para a caminhada com a bondade e a misericórdia seguindo com você. Então, irmãos, a nossa vida é uma alternância de descansos e caminhadas, né? A gente poderia até dizer que quando a gente se encontra na igreja, no culto, né, na liturgia, ali nós estamos num momento de descanso, para depois sairmos da igreja para servirmos a Deus. Na nossa caminhada diária, a gente vai servindo a Deus e depois volta, né? Porque vejam que os elementos daqui, água, alimento, vinho, óleo, unção, quer dizer, são os elementos que a gente encontra no culto, no sacramento, o sacramento do batismo, o sacramento da Santa Ceia, pão e vinho, quer dizer, um alimento. Então, tudo isso nos faz entender, né, que a igreja está nessa dinâmica. E aí, então, eu propositadamente não comentei o final do verso 6, porque há uma aparente contradição, né? Porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a começo do verso, eu estou caminhando. E o final do verso diz, não, mas eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Afinal de contas, ou eu termino caminhando, ou eu termino na casa do Senhor. E, na verdade, a nossa vida é essa alternância, né? Porque, ao mesmo tempo que nós caminhamos diariamente, Deus é o nosso pastor diariamente, nada nos falta diariamente. Deus está conosco diariamente e cuidando da gente, então a gente não precisa temer nada. E bondade e misericórdia são como 2 características de Deus. Então, quer dizer, ele é o mesmo que ele manda 2 guarda-costas, ele mesmo são esses 2 guarda-costas, quer dizer, ele caminha conosco diariamente. Então, isso quer dizer que eu estou habitando na casa do Senhor todos os dias, na minha vida diária de caminhada e devoção a Deus. E, ao mesmo tempo, né, nós somos peregrinos aqui na Terra, caminhando em direção à nossa pátria celestial, onde finalmente teremos o nosso descanso eterno. Esse descanso que é prefigurado aqui nesse salmo, né, ele se conclui na eternidade. Por isso que Hebreus, que a gente está estudando na escola dominical, diz lá que Deus, depois de criar o mundo, ele entrou no seu descanso. E nós também vamos participar do descanso de Deus através de Jesus Cristo. Que Deus, assim, irmãos e irmãs, possa nos ajudar, nos abençoar. Espero que eu tenha conseguido explicar
este salmo tão belo e tão maravilhoso para nós nessa noite. Muito bem, pastor. Eu acho que conseguiu sim explicar muito bem, né? Eu acho que essa visão que o senhor trouxe a respeito desse salmo, né? Acho que veio complementar, né, essa imagem que a gente tem, né? Então, acho que que já está tão arraigada na nossa cabeça, né? E exatamente essa imagem. Na hora que você falou da imagem, né, que esse salmo ele é composto de duas imagens, né, separado por duas imagens, e falei, ixi, vou colocar exatamente a imagem que todo mundo já está acostumado. Acho que eu vou estragar o que ele vai falar. Mas é isso mesmo, porque esse salmo ele é muito rico nas figuras, né, nessas imagens. Ele é muito forte nessa questão da cultura deles mesmo, né? Né? Porque aqui, na cidade grande mesmo, nos dias de hoje, a gente não vê a questão de pastores de ovelha, né? Então a gente sabe, conhece, mas não tem muito noção disso. Então a gente não é uma coisa da nossa cultura. Da nossa cultura, né? E esse salmo talvez faça muito mais sentido em termos de imagem para eles, né? Porque faz parte da cultura deles, eles entendem muito mais né, a respeito do que é pastorear a ovelha e tudo mais, né? Mas a forma como o senhor trouxe e fazendo, né, a contextualização, eu acho que deixou muito claro para nós. É um salmo maravilhoso mesmo. Eu acho que fechamos muito bem, né, o estudo dos salmos com o Salmo 23. Eu gostei muito, já coloquei aqui que gostei. Se você que está nos acompanhando puder fazer isso também, clicar em gostei, lá no positivo, né? Gostei, nos ajuda a fortalecer as nossas transmissões, o nosso canal aqui, mostrando que esse vídeo, nessa transmissão, né? Ela é relevante para você e para outras pessoas também que acompanham o nosso canal, as nossas mensagens aqui. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Obrigado aí por todo esse tempo, né, de estudo dos Salmos. Né? Foi realmente semanalmente cada novo estudo, trazendo novas visões, né? Novos conhecimentos a respeito de salmos que já são tão conhecidos, né? Esse salmo, por exemplo, no 23, a gente sabe de cor, né? Mas, e exatamente como você falou no início, né? Esses são os mais perigosos, entre aspas, né? Porque a gente está tão acostumado, né? E que fica com um conhecimento talvez um pouco mais limitado, né? Não amplia esse conhecimento, né? E eu acho que hoje a gente teve esse conhecimento ampliado aí do Salmo. Obrigado, Deus abençoe. E o ano que vem a gente vai começar um novo período, né? E a gente vai combinar direitinho e vamos comunicar à igreja do que nós vamos ver. Já temos aí, já conversamos alguma coisa, né? E a gente vai, com certeza, trazer ótimos estudos para o próximo ano também. Deus abençoe. Vamos ver quem que deu boa noite aqui depois do Genésio. Entrou aqui a Lúcia, dando boa noite. Boa noite, Lúcia. Um abraço para o Messias também. Né, o Genésio pediu oração aqui, depois nós vamos agradecer a oração, depois nós vamos falar aqui. A presbítera Maria Barbosa também. E a presbítera Cecília. Obrigado por vocês estarem conosco aqui também. E a Wanda colocando um ótimo estudo desse salmo. Realmente foi muito bom. Vou colocar de volta aqui o Edson. Edson de volta conosco. Edson de som pode ter problema. Então, mas eu vou passar a palavra para o Edson. Ele tem um outro cântico. Esse nós não temos a letra, né? Mas é um cântico de Natal. Não é isso? É isso, Edson? Sim. Muito bem. Nessa época, esse clima natalino, então vamos ter um cântico de Natal aqui para alegrar a nossa noite também. E vocês que quiserem, já coloquem aqui no nosso chat seu pedido de oração, porque logo em seguida nós vamos fazer a nossa oração de intercessão. É contigo, Edson. Este cântico é um cântico talvez não tão conhecido, mas o coral já cantou, né, outrora.
E ele chama-se Noite Azul, né? Noite Azul sem igual, Deus nos dê um Feliz Natal, né? E esse é o desejo que nós temos no nosso coração, que vocês realmente tenham um Natal expressivo, né, na presença de Jesus, que seja esta comemoração principal, né, do nascimento do nosso Salvador. Então, louvemos ao Senhor através deste cântico. Noite azul sem igual, Deus nos dê um Feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, paz na terra nasceu Jesus. Tocam sinos de Natal lá na catedral. Por meu lar, que é meu amor, vou pedir ao Senhor. Noite azul sem igual, Deus nos dê um Feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, paz na terra nasceu Jesus. Muito bem. Há quanto tempo eu não ouvi esse cântico, esse hino? Obrigado, Edson. O pastor não conhecia, né, pastor? Já vi que não conhecia. Já cantei muito esse hino aí. Quando o Edson colocou o nome, eu não lembrei, mas cantei muito mesmo. Ele não tá no CTP, né, Edson? Não tá, né? Mas tá bom. Beleza. Obrigado por ter trazido. É um cântico muito bonito. E nos lembra desse momento tão bonito do Natal, com família, né? Lembrando que Jesus nasceu. Muito bem, vamos agora passar para a nossa oração de intercessão, pastor. Eu vi que tem alguns pedidos aqui, eu já marquei aqui, né? 2 pedidos aqui, né? Que chegaram, eu já marquei aqui. Um é o Genésio, na verdade, é um agradecimento dele, oração em favor do irmão dele, né? Que tinha sofrido um acidente, mas ele disse que o irmão já está se recuperando e está agradecendo as orações. Deus continue abençoando o irmão, nosso querido irmão Genésio também. E a nossa irmã Edna Gonella falou que sofreu um acidente de carro. Não estava sabendo. Estava sabendo, pastor, disso? Não, surpresa. Estou aqui. A dor na perna, nossa, que coisa. Nós queríamos saber detalhes, irmã, o que aconteceu. Deus abençoe, graças a Deus, né? Talvez seja só essa dor na perna, não sabemos a gravidade, mas que Deus esteja abençoando, né? Então, um livramento aí. Então, vamos orar por isso também. Algum pedido da terça-feira, pastor? A nossa secretária... inclusive, hoje ela mandou de volta a Wanda Guerra, que está nos acompanhando, o Guerrinha. Você chama de Guerrinha, né? O Alexandre, né? Guerrinha, né? Ele ficou com dores na coluna, e aí, como lá em Goiânia, onde ele mora, é meio difícil, ele veio aqui para São Paulo para tentar se tratar. Nossa. E também a mãe cuidar, né? E ela pediu oração, que ele está fazendo muitos exames, fisioterapia e tal, mas está com dor ainda, formigamento e nas pernas, no braço, então está indo ortopedista, neurologista, fazendo exames, então vamos pedir aí pelo nosso irmão Guerrinha. Ele acho que é da nossa idade, né, Gessé? Eu acho que sim, o Edson que deve saber mais ou menos, né, Edson? Qual que é a idade do Guerra? Deixa eu abrir seu microfone aqui. 59? 59? Não, então, vocês... eu acho que o Guerrinha é mais ou menos isso, 57... Deve ser aí da nossa idade, então, ele, né? Então, pedir a Deus por ele também, né? Perfeito. Deus possa cuidar
dele nesses exames aí. Amém. E ele está aqui em Santo André, né, lá com a dona Wanda, lá com a mãe dele. Aproveitando o gancho aí, falou de coluna, né? Lembrando da minha cunhada Rosângela, esposa do pastor Enos, meu irmão, reverendo Enos, que ainda está, né, naquele momento, naquela fase de recuperação. Ela fez uma cirurgia da coluna, uma hérnia, né? E após a cirurgia, ela perdeu o movimento das pernas, né? Da cintura para baixo, na verdade. E agora ela está num processo de recuperação bem difícil, doloroso, né? Fazendo muita fisioterapia. Há 2 semanas atrás, ela colocou um vídeo no grupo da família dela dando os primeiros passos com um andador, né? Ela deu 3, 4 passos assim com muita dificuldade. Então a gente peço, né, que a gente continue orando pela Rosângela, minha cunhada, esposa do reverendo Enos, para que ela consiga, né, tenha paciência e continue com muita fé nesse processo de recuperação que vai ser bem demorado, né? Mas a gente tem confiança em Deus e que logo, assim, né, o mais breve possível, ela possa já estar com os movimentos normais, né, conseguindo andar, tal. Mais algum pedido, pastor, da terça-feira? Não, e os irmãos e irmãs continuaram orando lá pela família lá de Antonina, a presbítera Rosa, a Nick, o marido dela, o Ricardo, né, que perderam lá o Márcio, né, e ao começo das minhas férias eu acabei indo lá no velório, né, tudo, né, mas que Deus possa estar consolando eles e, né, dando esse momento de descanso, refrigério na vida deles, né, para refazê-los, para continuarem a caminhada. Né, é verdade. É verdade. Bom, sendo esses os pedidos, então eu vou pedir para o pastor fazer essa oração, né? E aqueles que não colocaram o seu pedido aqui no chat, entreguem. Deixa eu ver, peraí, só... Deixa eu ver se na reunião de oração tem mais algum pedido, porque eles agora estão anotando, né? Sim. A nossa Cris. A Cris, a nossa secretária, né? Hoje sim. Lembrar de orar também pela Odineia e pelo Célio, né? Sim. Um Juvenal Colmanete, Eronete Colmanete é um casal, Glauco e Débora são os filhos. Então, vamos pedir oração para essa família também, a família Colmanete. Tá? Os irmãos também lembram. E é isso. No grupo de oração... Não acho que não entrou nada, né? Um pedido recente, assim, né? Isso mais específico. Hoje teve bastante felicitações pelo aniversário da Cida, né? Hoje a Cida é aniversariante do dia. E acho que é só ela. Todas as mensagens foram só para ela. Deus abençoe, Cida. Tá bom. Mas é isso. Pastor, por favor, faça oração. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela tua palavra, obrigado porque precisamos, Senhor, nos contentar contigo, com teu pastoreio, com teu cuidado, com teu amor, com a tua hospitalidade, de maneira que, encontrando esse contentamento contigo diariamente, a gente realmente possa declarar que nada tem faltado em nossas vidas, porque tudo que nós precisamos encontramos em ti, e tu és o tudo verdadeiro para nós. Obrigado, Pai, pela resposta ao cuidar do irmão do Genésio. Colocamos a vida da nossa irmã Edna, estamos preocupados, ó Pai, cuida da tua serva, da recuperação. Agradecemos pelo livramento, mas abençoe, Senhor, a vida da tua serva, cuida dela. Abençoe também, ó Pai, a vida do Alexandre, do Guerrinha, ó Pai, dê sabedoria aos médicos, ele possa encontrar, de fato, o que está causando essa dor, tudo isso que ele está sentindo, e ele possa ter um bom tratamento, encontrar, ó Pai, cura que venha de ti, alívio, Senhor, para as suas dores também. Cuida, ó Pai, da minha querida irmã Rosa, da Nick, do Ricardo, console, ó Pai, os seus corações, refaça, ó Pai, a vida desses teus servos, dá esse refrigério, ó Pai, da alma, para que eles possam continuar
a caminhada, a vida deles, cuida também da Rosinha, ó Pai, abençoe, Senhor, aquela família tão querida que nós temos também, ó Pai. E essa família que eu não conheço, Tu possas também, ó Pai, cuidar dessa família, abençoá-los, resolver, ó Pai, o problema, as dificuldades que eles possam estar tendo, fazendo um milagre também, ó Pai, nestas vidas. Ó Pai, cuida de nós, ó Pai. Obrigado pela live de hoje, obrigado por todos que estão conosco nessa live, ó Pai. Nos abençoe, cuide de nós, ó Pai, cuide da nossa igreja. E pastoreie a nossa igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Gessé. Obrigado, pastor. Oi. Você só esqueceu de falar da Nilza, né? Ela está entre o Isaac e a Edna. Eu também, excelente estudo. Ah, sim, Nilza, ela colocou aqui, né? Ela fez um comentário aqui, né? Do estudo. Ela não deu boa noite, né? Eu acho que... Então, por isso que ela está dizendo, eu também estou assistindo e ela está tendo um excelente estudo. Bem-vinda, Nilza. Obrigado aí pela mensagem. Deus abençoe. É isso aí. Gente, nós temos alguns avisos. Faz tanto tempo que a gente não tem live, então temos alguns avisos aqui que a gente tem que passar. Então, vou pedir paciência de vocês por 2 ou 3 minutinhos, né? Porque são avisos importantes, né? Por causa dos cultos, né? Das programações que nós temos para este mês de dezembro, tá bom? Então, vamos passar rapidamente pela nossa agenda e fiquem atentos aí. Vamos começar aqui. Olha que bonito, pastor. Por isso que eu levantei. Eu fiquei fazendo isso aqui, ó. Vamos lá, ó. No próximo domingo, dia 14, ok? Escola Dominical, pela manhã, nós continuamos com o estudo da carta dos Hebreus, né, pastor? Carta aos Hebreus. A Escola Dominical às 9 horas da manhã. E à noite, às 18 horas, nós temos a celebração de Natal com o departamento infantil. Já temos, então, já nesse domingo, a nossa primeira celebração de Natal, que vai ser com a participação do nosso departamento infantil, o Hub. Eles vão estar, já estão preparando, né, uma apresentação natalina, vai ser muito bonito, né? E esse culto também vai ser marcado pela recepção de novos membros. 4 novos membros vão estar se integrando à família da primeira IPI de Santo André, como membros da nossa igreja, né? E esse culto vai ser um culto muito especial, então. Então, todos estão muitíssimo convidados a estarem presentes, né, presencialmente, né? Se você não puder, assiste online, porque nós vamos transmitir, mas esse culto tem que estar presente, né? Porque vai ter as crianças, vai ser um momento muito, muito gostoso, e a presença de novos membros também, né? E para a recepção de novos membros, a Miriam já deve estar colocando aí no nosso grupo de oração, né? Esse convite aqui, né? Esse lembrete, né? Nós vamos ter uma confraternização após o culto, né? Porque a gente sabe que quando temos novos membros, né? O céu se alegra, né? E a nossa igreja se alegra também, né, pastor? A gente sempre fala isso. E a gente quer marcar os encontros, esses cultos, quando nós temos novos membros, marcar com uma grande festa. E essa festa vai ser no culto, celebrando e agradecendo a Deus, e após o culto, no salão social, um momento de confraternização. A igreja vai oferecer o bolo, e a gente pede que cada irmão, irmã, ou cada família traga um prato de salgado, né, para que a gente possa fazer esse momento de confraternização, tá bom? A Miriam vai mandar esse mensagem aqui individualmente também para lembrar aqueles todos vocês para poderem participar desse momento, tá bom? Voltando aqui para a nossa agenda, no dia 21, né, que aí é a semana seguinte, nós vamos ter a escola dominical pela manhã, às 9 horas da manhã, é o terceiro domingo, mas nós não vamos ter o culto pela manhã, vamos ter a escola dominical e vamos ter o nosso culto de Natal com a participação do coral à noite, às 18 horas, tá bom? Então participem também desse culto. Nós vamos dar mais uma vez esse aviso, tanto no culto, né, no próximo domingo, como na próxima live também. E no dia 28, que é o último domingo do ano, nós vamos ter o nosso culto, vamos ter na parte da manhã, não teremos a escola dominical, aí sim nós teremos o culto matutino às 9 da manhã. Nós teremos celebração da ceia nesse culto, pastor? Do dia 28? Então, a princípio seria, né, o culto da manhã com ceia, né? Mas ceia, vamos né? ver, né? Tá bom.
Porque já no outro domingo já é o primeiro domingo, né? Mas culto matutino às 9 da manhã no último domingo, né? E não teremos culto às 18 horas no último domingo, dia 28, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Né? Se quiserem tirar uma foto desse calendário de atividades aqui, nós vamos colocar também nas nossas mídias, nos nossos grupos aí de WhatsApp, né? Para ficarem todos atentos. No dia 28 teremos o culto pela manhã e não teremos culto à noite, né? Aí voltaremos só lá no dia 4 de janeiro de 2026, tá bom? Esses são os avisos que eu tenho aqui em relação ao calendário de atividades. Como nós estamos chegando no fim do ano, nós temos 2 momentos durante o ano que a nossa igreja faz em relação a contribuições. Uma é em relação a 31 de julho, que é o aniversário da igreja, e outra, a oferta especial do 31 de dezembro, oferta especial de fim de ano. E o nosso alvo para esse ano é o mesmo do ano passado, R$6.000. Então, aqueles irmãos e irmãs que puderem, tiverem condições de fazerem essa contribuição especial, poderão fazê-lo, né, junto ao nosso irmão Armelindo, que é o tesoureiro da igreja, né, fazer o depósito, o Pix, a forma como vocês preferirem, né, se vocês quiserem e puderem fazer essa oferta especial do 31 de dezembro. Tá bom? E aí, esse aviso nós vamos passar mais uma vez também. Eu acho que somente esses avisos que eu tenho. Pastor, lembra de mais algum? Não, é isso mesmo. Isso aí, né? Então eu quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram conosco da nossa live, a live especial de fechamento, encerramento, então, do estudo, do grupo de estudo do livro dos Salmos. Agradecer o pastor dessa caminhada aí, desses 3 anos e meio praticamente, né? E o ano que vem vamos começar uma nova trajetória, uma nova jornada. Agradeço o Edson também, que esteve conosco. Obrigado, Edson. Deus abençoe você, Adriana. E semana que vem nós vamos ter uma live especial. Live de Natal, especial de Natal. Aí vamos ter cânticos de Natal, talvez mais do que 2, né? Com certeza mais do que 2. Uma mensagem especial de Natal e fim de ano também pelo pastor. E convido vocês todos a participarem com a gente. Vai ser uma live bem legal, né? E que Deus possa abençoar a todos nós. O pastor vai dar a bênção agora. Em seguida a gente encerra a nossa transmissão dessa noite, né? Agradecendo mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco esta noite. Pastor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai e a bênção do Espírito Santo esteja conosco, com cada irmão e irmã, na sua casa, no seu lar, na sua vida, na sua família. Esteja com aqueles que vão ver essa live posteriormente e com todos nós que somos parte do povo do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Obrigado a todos, um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima live da família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.